Bem, amigos do Pensar Piauí, hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, no encontro de blogueiros progressistas e ativistas digitais. Eu estou com o Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. É um nome que é comum por leitores do Pensar Piauí, Miguel, porque vez ou outra a gente usa suas análises de conjuntura. Agora, neste ano, suas análises de pesquisa eleitoral para o público do Pensar Piauí. E eu começo perguntando para você sobre a eleição aqui no Rio de Janeiro, a eleição para governador e no campo da esquerda. Me parece que está tendo aí um ruído e um ruído alto, né, com a candidatura do Freixo, do Neves. Então eu queria que você me desse aí um quadro de como é que está a situação aqui no Rio de Janeiro, que é um estado extremamente importante. Muito bem. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país. A gente tem o infortúnio de ter gerado o Bolsonaro, né? Então o Rio de Janeiro é o estado onde o Bolsonaro tem a sua máquina política mais desenvolvida, né? Sobretudo uma máquina com grandes conexões com igrejas evangélicas, né? O estado do Rio de Janeiro é o estado onde os evangélicos têm a maior participação proporcional. Eles correspondem a cerca de 40% do eleitorado do estado. Nenhum outro estado brasileiro você tem uma participação tão grande. E aonde o Bolsonaro tem muita força. Então é um desafio muito grande de vencer o bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, né? A eleição estadual, a gente de fato vive um ruído aqui, porque você tem uma disputa pelo Senado, né, que ainda não está totalmente resolvida. Você tem dois candidatos disputando o lugar da esquerda para a vaga ao Senado, né? Esses candidatos são André Siciliano, que é deputado estadual Pelo Partido dos Trabalhadores. E ele também é presidente da Assembleia Legislativa. Ele é uma figura com muita articulação, ele é conhecido por ser um grande articulador político, né? E ele também é criticado por isso, por causa que a sua articulação política é vista por alguns como proximidade, por exemplo, com o governador Cláudio Castro. Uhum. Ele tem relações políticas com o Cláudio Castro. Na versão dele e do grupo do André Siciliano, que é grande, o próprio PT, o PT na sua maioria apoia o André Siciliano, né? Mas tem alguns setores que têm críticas ao André Siciliano. Essa é a versão dele. A versão do outro candidato, que é o Molon. Você tem um outro candidato, que é o Alessandro Molon, do PSB. Ele tem muita projeção aqui na esquerda do Rio de Janeiro. Ele se elegeu deputado federal, ele é deputado federal. Ele se elegeu com grande votação, né? E ele tem apoio, sobretudo, dos setores da classe artística, setores mais... O PSOL, por exemplo, que o PSOL é muito forte no Rio de Janeiro, né? Tem muitos vereadores, deputados estaduais. O Marcelo Freixo sempre foi do PSOL, sempre se elegia com votação recorde no Rio de Janeiro. Então o PSOL, ele por exemplo, é uma das forças mais críticas ao Siciliano. Isso aí ainda não está resolvido, só que o Lula já bateu o martelo, né? O Lula apoia o André Siciliano. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, e deixou isso bem claro, e ontem também divulgou um vídeo, né? Agora, isso aí, no final das contas, o eleitorado vai resolver, né? Independente de qual a solução partidária que foi encontrada. É um problema por causa que o parte do PT se recusa a assinar um acordo oficial com o Marcelo Freixo enquanto essa questão não for resolvida, né? Mas o fato é que, de qualquer forma, vai ser uma eleição difícil, porque o candidato principal... Pela sua visão, você acha que corre o risco do Marcelo Freixo perder o apoio do Lula? Não. A presidenta nacional do partido, a Gleisi Hoffmann, deixou bem claro que o PT vai apoiar o Marcelo Freixo, independente de haver um problema nesse sentido, né? Não vai perder o apoio do Lula. Apoia o Marcelo, mas garante o Siciliano para o Senado. Mas o outro candidato aqui da esquerda é o Rodrigo Neves, sim, do PDT, que é um cara uma pessoa muito respeitada no Rio de Janeiro. Ele foi prefeito de Niterói.
E ele era do PT, ele se elegeu pelo PT na primeira vez, depois ele foi para o PV, se reelegeu pelo PV, depois ele entrou no PDT. Né? Rodrigo Neves, ele é muito conhecido, ele tem aliança com o PT no Rio de Janeiro. Só que o Rodrigo Neves ele tem um problema, que é ele tá fora do circuito nacional. Né? Ele é do PDT, o candidato presidencial dele, em tese, seria o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes ele se encontra, assim como no Brasil, tudo aqui no Rio de Janeiro também, com muita baixo desempenho em pesquisa, entendeu? Ele não está completamente fora do jogo. Né? E o Rodrigo Neves então ficou meio assim encurralado, ficou meio acorrentado a essa situação e tentou fugir disso, promoveu um encontro petistas com Rodrigo Neves, Rodrigo Lula. Né? Apanhou muito do seu partido, o PDT se encontra numa situação complicada, até obrigado a apelar para algumas medidas meio autoritárias. Né? Um dirigente do PDT na cidade disse que estava suspendendo a campanha do Rodrigo Neves e agora o PDT emitiu uma ordem da Convenção Nacional proibindo qualquer menção ao Lula ou outro candidato que não seja Ciro Gomes. Medidas que acabam sendo autoritárias, que acabam engessando muito os candidatos que precisam, né? Enfim, é um nó. É um nó no campo da esquerda. Como é que tu acha que isso vai repercutir na campanha do Cláudio Castro à reeleição? Não, eu acho Ele tem muito a ganhar com essa confusão aí no campo da esquerda? Sim, claro. Quando a esquerda está dividida, a direita do Rio de Janeiro está muito unida. Sim. Entendeu? Por exemplo, diferentemente de São Paulo, que a direita está dividida, isso acaba beneficiando o Haddad. Você tem lá o Tarcísio Freitas, o Rodrigo Garcia, até outros candidatos, divide muito a direita. Aqui a direita está completamente unida em torno do Cláudio Castro. Né? A máquina política poderosa, a maior parte dos prefeitos apoia o Cláudio Castro. Vai ser uma eleição muito difícil. Né? Então, seria muito bom haver união. Só que já está havendo, naturalmente, uma convergência em torno do nome do Marcelo Freixo. Entendeu? Por mais que o Rodrigo Neves seja uma candidatura respeitável e até tenha algumas qualidades que o Marcelo Freixo talvez não tenha, né, uma capacidade de articulação maior, a dinâmica da política já colocou o Marcelo Freixo no centro do centro, ele saiu na frente, ele tem uma candidatura mais orgânica, mais organicamente ligada ao Lula, né? Ele tem apoio do PT, tem apoio do eleitorado de esquerda, é um deputado, por exemplo, também que ele tem uma rede social muito grande, então ele larga na frente, ele está bem nas pesquisas. Né? Então aqui, resumindo, vai ter segundo turno no Rio de Janeiro, vai ter segundo turno, porque o Cláudio Castro, mesmo que esteja na frente, ele tem 19%. Ele não tem um grande desempenho em pesquisa assim, que nem alguns outros governadores que eu vejo aí, tipo Ratinho Júnior, né? Tem 50 e tantos por cento ganhando no primeiro turno. Ele tem 19%. Né? Então vai ter um segundo turno disputado, saiu uma pesquisa da IPEC esses dias agora, no segundo turno você tem Cláudio Castro, 34, Marcelo Freixo, 33. Então vai ter o segundo turno. E eu sinceramente acredito na possibilidade de vitória do Marcelo Freixo. E aí no segundo ele busca o eleitorado do PDT, do Neves. Sim, esse eleitorado do Neves todo tende a ir para o Marcelo Freixo. A nacionalização da disputa estadual também vai ficar mais clara no segundo turno, que é dois campos muito divididos. Quem votou em Bolsonaro vai de Cláudio Castro, quem votou em Lula vai de Marcelo Freixo. E aí, nesse sentido, também isso vai beneficiar o Marcelo Freixo, porque o Lula está mais forte que o Bolsonaro do Rio de Janeiro. Então vamos falar de eleição nacional. Aqui no encontro nosso de blogueiros e ativistas digitais, esse é um tema muito presente. Eu queria ver como é que o jornalista Miguel do Rosário vê a eleição nacional, as chances do Lula agora em outubro. Qual é a tua visão? Então, como você sabe, eu analiso muita pesquisa, eu sempre acompanho, monitoro todas as pesquisas, a segmentação. Eu acho que o Lula está muito forte, ele tem possibilidade de ganhar no primeiro turno. Eu estou muito otimista com a possibilidade do Lula não apenas ganhar no primeiro turno, mas se não ganhar, passar para o segundo turno com uma vantagem sólida, né? E ganhar no segundo turno, ganhar no primeiro turno. Eu acredito que você tem já, o Lula tem muita força, muito mais força esse ano do que ele já teve em qualquer outro momento.
da sua vida política, né? Por exemplo, em 2018, o Lula, primeiro, estava preso, né? Ele não está mais preso. Ele estava condenado judicialmente. Ele foi absolvido ou foram anulados todos os processos em que ele estava envolvido. Em 2018, os palanques dele, os palanques do Lula nos principais estados mais populosos, era fraco. O palanque dele no Rio de Janeiro era fraco. O palanque em São Paulo era fraco. O palanque em Minas era fraco. Agora não, ele tem um palanque muito forte no Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo, né? E ainda esse apoio velado do Rodrigo Neves. Né? Sim. Que é o Rodrigo Neves tem, por exemplo, o Rodrigo Neves agora fechou com o Santa Cruz, né, com o PSD. O Santa Cruz postou na sua rede social outro dia, anteontem, que apoia o Lula. Né? E o Lula tem palanque muito forte em São Paulo. Desculpa, muito forte em São Paulo. O Haddad, ele lidera as pesquisas de São Paulo. Então, indiferentemente também de 2018 e até de outros anos, né, anos anteriores, o Lula hoje tem um apoio gigantesco entre a classe artística, entre os influenciadores, né? E existe uma onda Lula no país, você nota isso, né? Qualquer um que observa um pouco a dinâmica de rede social, nota. Tem pesquisa. E como é que o Bolsonaro vai reagir a isso? Vai ter golpe? Não, isso aí eu gosto de citar a frase do Calil, Alexandre Calil, né? O Bolsonaro não vai fazer bosta nenhuma. Ele quer fazer, ele é um fanfarrão, no sentido da acepção clássica da palavra. Ele é garganta, ele não tem condição política dele fazer um golpe. Né? Ele vai gritar, vai espernear, mas vai ser chutado para fora do Planalto e depois vai ter que enfrentar aí um longo processo de caçada judicial pelos crimes que ele cometeu durante seu mandato, né? Vai ter uma vida difícil, Bolsonaro, né? Mas eu estou otimista. No campo da comunicação, eu disse que é editor de um site por nome Cafezinho, tem muita audiência, muito lido. Você acompanha esse movimento dos comunicadores de esquerda, que a gente chama de progressistas. Como é que você vê o comportamento, como é que a gente deve se comportar nesse processo eleitoral e num próximo governo, quem sabe, do Lula? Bem, eu vejo, nesse sentido também eu tô relativamente otimista, porque no campo da comunicação houve um grande desenvolvimento das forças progressistas, né? Eu não diria, e foi um desenvolvimento autônomo. Não foi nem com a ajuda do governo, pelo contrário, né, os governos petistas, infelizmente, nesse quesito, sempre deixaram muito a desejar, mas as forças sociais, elas se desenvolveram autonomamente durante o período posterior aos governos petistas, né, durante o processo da Lava Jato, o golpe, tudo isso também ajudou a forjar na luta política, né, uma massa crítica formada tanto pelos produtores de conteúdo quanto os consumidores de conteúdo, porque hoje em dia na comunicação, né, hoje em dia com o fenômeno da internet, das redes sociais, você tem um todo, né, é um ser inteiro, tanto o produtor de conteúdo quanto os seus leitores, eles formam uma coisa viva. A gente já percebia isso quando a gente criou o conceito de blogosfera. Sim. O conceito de blogosfera não era composto pelos blogueiros apenas, era pelos blogueiros e a comunidade que rodeava, que os ajudava, que ajudava a divulgar os conteúdos, né? Essas comunidades cresceram muito, né? Hoje em dia, provavelmente a maior comunidade de informação do mundo do campo da esquerda. Nenhum outro país tem uma comunidade de esquerda tão grande nesse sentido. Atuante, como essa. Você tem, assim, em outros países, você tem grandes jornais progressistas, mas da mídia tradicional. Sim. Na Argentina você tem, no México você tem, a França sempre teve, a Inglaterra teve. No Brasil, como a gente tinha um bloco de comunicação completamente monolítico da direita, você não tinha nenhum grande veículo minimamente progressista de esquerda, então havia uma demanda muito grande e essa demanda foi suprida
pelas mídias progressistas, né, que se desenvolveram, hoje estão muito fortes, os sites têm muita visualização. E surgiu um outro fenômeno também, né, provavelmente pelas mesmas razões, que são os youtubers. Sim. Né? Hoje em dia o Brasil tem uma comunidade de youtubers grande, que em 2018 a maioria talvez estivesse até na direita, mas contra o PT. O processo político mudou isso também, né? O processo político, essa comunidade girou para a esquerda. Hoje provavelmente a maioria vai votar no Lula, fala bem do Lula. Então acredito que todo esse processo aí é um processo social, é uma coisa que ninguém conseguiu, nem alguém controlou. O processo social foi acontecendo e está empurrando para a eleição do Lula. Essa é a razão pela qual o Lula está tão sólido nas pesquisas. Muito bem, agradeço aqui o Miguel do Rosário. Em outra oportunidade a gente quer novamente contar com você. Tá bom, Valeu, um grande abraço.